Existe uma frase famosa do filósofo Arthur Schopenhauer que costuma despertar curiosidade nas pessoas. Ele dizia que quanto mais inteligente alguém é, maior tende a ser a sua preferência pela solidão. À primeira vista, essa afirmação pode parecer estranha, quase contraditória. Afinal, vivemos em uma sociedade que valoriza constantemente a companhia, a interação e a vida social ativa. Desde cedo, somos ensinados que felicidade está diretamente ligada a estar cercado de pessoas, a participar de grupos e a nunca ficar sozinho por muito tempo. Por isso, quando ouvimos essa ideia, é natural que surja um certo desconforto. Mas quando observamos a história com mais atenção, começamos a perceber um padrão curioso. Muitos dos grandes pensadores, cientistas, escritores e artistas da humanidade passaram longos períodos de suas vidas em silêncio e isolamento voluntário. Eles não estavam fugindo do mundo, eles estavam buscando algo que hoje se tornou extremamente raro: silêncio para pensar. E é exatamente nesse ponto que a reflexão de Arthur Schopenhauer começa a fazer sentido. Antes de tudo, precisamos entender uma diferença fundamental. Estar sozinho não é a mesma coisa que sentir solidão. A solidão dolorosa surge quando alguém deseja companhia, mas não consegue encontrá-la. Ela vem acompanhada de um sentimento de vazio, de desconexão, de ausência. Mas existe uma outra experiência completamente diferente, que é estar sozinho por escolha. Esse estado é conhecido como solitude. Na solitude, a pessoa não se sente abandonada. Pelo contrário, ela se sente presente consigo mesma. Ela descobre que a própria mente pode ser um lugar interessante para se estar. Schopenhauer acreditava que quanto mais rica é a vida interior de uma pessoa, menos ela depende do mundo externo para se sentir satisfeita. E isso muda completamente a relação com o silêncio. Para muitas pessoas, o silêncio é desconfortável. Depois de poucos minutos, surge a necessidade de preencher o vazio com estímulos: celular, música, televisão, conversa. Mas para uma mente que aprendeu a pensar profundamente, o silêncio não é vazio, ele é espaço. Imagine que a sua mente seja como uma biblioteca gigantesca. Quando você está constantemente cercado por estímulos, é como se estivesse passando rapidamente pelos corredores dessa biblioteca sem nunca parar para abrir um livro. Mas quando o silêncio aparece, você finalmente tem tempo para explorar. Ideias começam a surgir, perguntas aparecem naturalmente, reflexões que estavam escondidas começam a ganhar forma. Por que as pessoas fazem o que fazem? Por que seguimos certas regras sociais sem questionar? Por que tantas pessoas vivem vidas que parecem não ter escolhido conscientemente? Essas perguntas não costumam surgir no meio do barulho. Elas aparecem quando existe silêncio. E quanto mais uma pessoa se acostuma com esse tipo de reflexão, mais ela começa a valorizar esses momentos. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser uma ferramenta poderosa. Mas existe um outro aspecto ainda mais profundo nessa relação entre inteligência e solitude. Conforme uma pessoa desenvolve sua capacidade de pensar de forma mais crítica, ela começa a perceber padrões no comportamento humano que antes passavam despercebidos. Esses padrões estão em todo lugar, principalmente nas interações sociais do dia a dia. Grande parte das conversas que temos ao longo da vida segue estruturas muito previsíveis. Falamos sobre o trabalho, sobre a rotina, sobre pequenas reclamações, sobre acontecimentos superficiais. Essas conversas não são inúteis, elas cumprem um papel social importante. Mas para alguém que está constantemente refletindo sobre ideias mais profundas, elas podem começar a parecer repetitivas. E isso não acontece por arrogância, acontece por desalinhamento. Imagine uma pessoa que passa horas pensando sobre propósito, liberdade, comportamento humano e sentido da vida. Agora imagine essa mesma pessoa participando de conversas que não exigem nenhum tipo de reflexão mais profunda. Com o tempo, essa diferença começa a gerar um certo cansaço. Esse cansaço não é social no sentido comum, é intelectual. É a sensação de que a mente está buscando algo que simplesmente não está presente naquele ambiente. E quando isso acontece muitas vezes, a pessoa começa a se tornar mais seletiva, não com pessoas, mas com o tipo de interação que ela escolhe ter. Schopenhauer também observava que conversas realmente profundas são raras. Diálogos que envolvem questionamentos reais, ideias complexas e reflexões sinceras não acontecem com frequência.
E quando uma pessoa tem esse tipo de interesse, ela pode acabar se sentindo deslocada. Não porque não gosta de pessoas, mas porque não encontra com facilidade o tipo de conexão que procura. Nesse ponto, a solitude deixa de ser apenas uma preferência e passa a ser uma escolha natural. Ao invés de participar de interações que não trazem satisfação, a pessoa escolhe ficar sozinha e continuar explorando suas próprias ideias. E nesse processo, algo muito importante começa a acontecer. A pessoa começa a se conhecer de verdade. Quando estamos constantemente cercados por outras pessoas, tendemos a ajustar nosso comportamento. Falamos o que esperam ouvir, agimos de acordo com o ambiente, seguimos padrões sociais. Mas quando estamos sozinhos, essas máscaras começam a desaparecer. Não precisamos impressionar ninguém, não precisamos desempenhar nenhum papel. E é nesse momento que começamos a perceber nossos pensamentos mais sinceros, nossos medos, nossos desejos, nossos valores. Esse processo pode ser desconfortável no início. Muitas pessoas evitam o silêncio justamente por causa disso. Mas para quem atravessa esse desconforto, a solitude se torna uma ferramenta extremamente poderosa de autoconhecimento. Existe também um aspecto criativo que não pode ser ignorado. Grandes ideias precisam de tempo e continuidade para se desenvolver. Quando estamos constantemente distraídos, nossa mente não consegue aprofundar um pensamento. Mas quando estamos sozinhos, podemos seguir uma ideia até o fim, explorar possibilidades e conectar pontos que antes pareciam desconectados. É nesse espaço que surgem ideias originais. E talvez seja por isso que tantas pessoas que produzem algo relevante valorizam tanto a solitude. Mas existe algo ainda mais profundo do que tudo isso. A forma como lidamos com o silêncio revela a nossa relação conosco mesmos. Existe uma pergunta simples, mas extremamente reveladora. O que acontece quando você fica sozinho, sem distrações? Se o silêncio incomoda, talvez exista algo dentro de você que está sendo evitado. Mas se o silêncio traz clareza, talvez você esteja começando a desenvolver uma relação mais sólida com a própria mente. Schopenhauer acreditava que a capacidade de estar bem consigo mesmo é um dos maiores sinais de independência intelectual. Porque quando você depende constantemente do externo para se sentir bem, você perde o controle sobre a sua própria experiência. Mas quando você aprende a encontrar conforto dentro de si, algo muda. Você deixa de buscar validação o tempo todo. Você passa a escolher com mais cuidado onde coloca sua atenção. E isso muda completamente a forma como você vive. Pessoas inteligentes não evitam pessoas, elas evitam superficialidade constante. Elas ainda valorizam conexões, mas buscam conexões com significado, conversas que fazem pensar, ideias que provocam reflexão, interações que geram crescimento. E quando isso não é encontrado, a solitude deixa de ser um problema. Ela se torna liberdade. Liberdade para pensar, para questionar, para criar e para existir de forma mais consciente. Talvez a pergunta não seja por que pessoas inteligentes preferem ficar sozinhas. Talvez a pergunta certa seja por que tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas consigo mesmas. Porque no silêncio que começamos a ouvir aquilo que realmente importa. E é nesse espaço, muitas vezes ignorado, que encontramos as respostas que passamos tanto tempo procurando.